Brasil, meados do século XVI. Os portugueses mal tinham fincado seus estandartes quando os relatos começaram. Algo espreitava nas matas fechadas. Algo que brilhava no escuro. Mas não era homem, nem fera. Era uma luz viva, serpenteando pelo chão. Uma cobra feita de fogo. Boitatá. Na língua dos povos originários, Mboi quer dizer cobra. E tatá é fogo. Boitatá, a cobra de fogo. Mas o nome não diz tudo. Ela não lateja como labareda comum. Ela observa e pune. Dizem que aparece após grandes queimadas ou enchentes, quando os corpos de animais mortos apodrecem nos campos e a mata fica em silêncio. É nesses lugares que Boitatá passa, procurando olhos, porque é disso que ela se alimenta. Não carne, não ossos, olhos. Os antigos contavam que os olhos conservam a luz da alma. E Boitatá precisa ver, precisa enxergar a floresta pelos olhos dos outros. Quem cruza seu caminho pode ficar cego, ou ser encontrado com o rosto carbonizado e os globos oculares desaparecidos. Mas ela não é vingança, é justiça. Boitatá protege os campos, os rios e a mata contra os destruidores. Ela ataca os que tocam fogo no que é sagrado, os que matam por ganância, os que zombam do silêncio da terra. E os portugueses não sabiam disso. Um grupo desapareceu após incendiar uma área de mata para plantar cana. No dia seguinte, encontraram os cavalos mortos, as tendas viradas e 3 homens com os corpos intactos, mas os olhos vazios, como se algo os tivesse arrancado com precisão. E fome. A carta enviada à coroa descrevia visões demoníacas e luzes serpenteantes que causam cegueira. Mas os povos indígenas já conheciam esse sinal e sussurravam entre si. Boitatá passou por ali. Se você quer continuar desvendando os segredos que a floresta esconde, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Parte 2. A origem do Boitatá. Nem tudo que queima é chama, e nem tudo que brilha quer ser visto. A lenda do Boitatá é uma das mais antigas do folclore brasileiro. Ela nasceu do encontro entre o medo e o fogo, entre os mortos e a terra viva. Os povos indígenas já falavam da cobra flamejante muito antes da chegada dos portugueses. Mas ela não era só um monstro. Era uma entidade de equilíbrio, uma força da natureza que protege a floresta daqueles que a violam. Durante as grandes enchentes, quando a terra era tomada por água, muitos animais morriam. E com a decomposição, surgiam luzes misteriosas nos campos alagados. Pontos flutuantes que dançavam entre os galhos, rastejando como serpentes incandescentes. A ciência moderna explica isso como fogo fátuo, um fenômeno causado pela liberação de gases, como metano e fósforo, vindos da matéria orgânica em decomposição. Esses gases entram em combustão ao contato com o oxigênio, criando pequenas chamas azuis que parecem flutuar no escuro. Mas para os olhos de quem vive na mata, aquilo era muito mais do que um acidente químico. Era aviso. Era castigo. E aí surgia o Boitatá. As versões variam. Algumas dizem que ele é uma cobra com olhos de brasa, outras que é puro fogo, sem forma definida. Mas todas concordam num ponto. Ele se alimenta dos olhos de quem cruza seu caminho, não por crueldade, mas porque os olhos guardam a luz da alma. Disse que ao devorar os olhos dos mortos, o Boitatá conseguia continuar enxergando. E é por isso que suas aparições são silenciosas. Ele já viu, ele já sabe. E quando se aproxima, não há como escapar. Os padres jesuítas, ao ouvirem os relatos, tentaram converter a criatura em demônio. Mas logo perceberam. O povo não temia o Boitatá. Temia desrespeitar a terra, porque o Boitatá não persegue inocentes. Ele caça os que queimam a floresta, os que matam por ganância, os que tentam dominar o que não entendem. Relato: o encontro com o Boitatá. Meu avô sempre falava com um respeito que dava medo sobre o Boitatá. Dizia que não era só uma luz,
nem só uma cobra de fogo, que ele era o guardião das matas e dos olhos que olham demais. Conta ele que numa noite quente de verão, um homem da vila, um sujeito teimoso, conhecido por provocar o que não devia, resolveu acender uma fogueira bem no meio da floresta. Apesar dos avisos dos mais velhos, ele estava bêbado e riu da ameaça do boitatá, dizendo que era só história para assustar criança. Mas quando o fogo se espalhou, algo aconteceu. De repente, uma luz vermelha, viva, começou a se mover entre as árvores, silenciosa e rápida como uma cobra. O homem tentou correr, mas a luz o cercou. Ele gritava, mas ninguém ouviu. Na manhã seguinte, só encontraram as pegadas dele indo para o brejo e desaparecendo num rastro de fogo. Dias depois, acharam o corpo na beira do rio, com o rosto queimado como se tivesse passado por um incêndio. Mas o pior eram os olhos. Não tinha mais olhos, só buracos negros vazios que pareciam sugar a luz ao redor. Meu avô dizia que o homem não morreu porque o fogo queimou o corpo. Morreu porque o boitatá comeu os olhos dele. E quem perde os olhos para o boitatá nunca mais vê o mundo da mesma forma. Ou nunca mais vê de verdade. Algumas lendas morrem com o tempo. Outras esperam em silêncio, porque não são lendas, são avisos. O boitatá não é apenas uma cobra de fogo. Não é só uma visão noturna ou um truque da mente. Ele é o reflexo do que o ser humano insiste em destruir. E toda vez que a mata sangra, ele volta. Dizem que à noite, nas margens dos rios ou nos campos onde o fogo passou, ainda se pode ver sua luz. Fraca, mas viva, como um olho que nunca se apaga. Talvez ele esteja olhando agora, não por vingança, mas por lembrança. Porque o boitatá vê o que a gente tenta esconder. E quando não queremos mais enxergar, ele vem buscar nossos olhos. Então recomendo que veja bem e escolha se vai brincar com algo tão perigoso. Mas se não acreditar, tudo bem. Porém, espero que nunca veja o boitatá, pois se ver, provavelmente não verá mais nada. Deixe seu like, inscreva-se e comente o que gostaria de ver nos próximos vídeos.